Oi, gente, tudo bem? Eu sou André Mendes, secretário escolar na Rede Municipal do Rio de Janeiro. Eu quero conversar com os meus colegas profissionais da educação sobre um assunto que me chamou muito a atenção essa semana, que foi o grande debate que aconteceu sobre se funcionário de educação, para ter o piso, deve ter formação ou não. Isso referente ao projeto de lei que tramita no Congresso sobre o piso para todos os profissionais técnicos da educação. Tá? Esse grande debate tem ocorrido de várias maneiras e foi bastante intensificado essa semana por causa de uma publicação da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, CNTE, que colocava aqui piso somente com valorização, piso vale só com formação, né? E houve uma grande indignação das pessoas comentando, né? E que culminou com um vídeo da Guelda Andrade, se não me engano, é o nome dela, a secretária de Assuntos Educacionais da CNTE na gestão de 2022 a 2026. Essa Guelda, ela é funcionária da educação, assim como eu sou funcionário da educação, secretário escolar. Tá? E eu quero dizer que eu concordo que o piso vale com formação. Tá? Precisa ter formação no vídeo, no piso, tá legal? E eu comentei no vídeo da Guelda isso, eu comentei que eu concordo que o posicionamento da CNTE está correto, não está errado. E assim, vou até fazer assim um breve comentário aqui sobre a reação das pessoas, né? Há uma guerra de comentários que se faz, o pessoal vai lá e comenta coisas até agressivas, né? Eu recebi alguns comentários agressivos, comentário aí da página, uma dessas páginas que tem regionais, né, do PL 2531, uma delas colocou assim que professor não deve se meter em assunto de funcionário, de profissional da educação, e pediu que eu me recolhesse a minha insignificância. Então, isso foi uma grosseria enorme, né? Eu fiz um comentário apenas concordando com a fala da secretária de Assuntos Educacionais da CNTE e fazer essa observação, né, que um movimento sério assim, não jamais permitiria esse tipo de posicionamento feito pela sua página, né, tratar a pessoa com uma grosseria assim, desse tipo, de forma gratuita, né, enfim. Não foram todos, teve outras pessoas que comentaram assim, eu não concordo, eu respeito a sua fala, mas não concordo. Então, algumas pessoas são educadas, outras não. O que eu acho grave é que a página do movimento se dedique a ofender pessoas assim gratuitamente e totalmente de forma desproporcional na internet. Tá? E outras pessoas comentaram também, eu respondi alguns lá, tal, mas enfim, essa guerra de comentários não leva a muita coisa, tá, gente? Porque chega um momento que o pessoal para até de ver, fala, não vou nem ficar olhando, né? Porque é muita coisa. Mas voltando ao assunto de profissional da educação deve ter piso ou não, eu vou explicar aqui por que eu concordo. Tá? Assim, eu acho que não tem nada de mais debater esse assunto. Né? Há uma audiência pública marcada e que foi muito comemorada, né, por todo o movimento. Foi convocada por uma deputada, foi aprovado o requerimento dela. E a audiência pública é para isso, né? É para debater. Né? Então, as pessoas vão lá, vão colocar as suas opiniões, as suas ideias, e vão ser ouvidas lá pelos parlamentares. E também, além da audiência pública, existe o debate obrigatório que tem nas comissões. Né? Então, o projeto ainda está em fase de emendas. Então, eu não vejo de que forma poderia atrapalhar incluir alterações
nesse projeto de piso, tá? Eu não acho que ele precisa passar exatamente como tá, não, porque a preocupação que a CNTE coloca, eu acho prudente na questão da constitucionalidade, do vício e até da seriedade do projeto, tá? Agora, a preocupação das pessoas, por outro lado, é também compreensível, porque durante os anos, as pessoas já trabalham nas suas profissões e já são profissionais da educação. E, de fato, isso é verdade. Não precisam mais fazer um curso, né? Não é que não devem fazer o curso, sabe? Um curso é bom, eu sou a favor do curso, eu acho que tem que ter curso, eu acho que as pessoas têm que valorizar essa formação que se oferece, ou às vezes não se oferece, mas quando se oferece tem que ser valorizado. Agora, para quem já trabalha na educação há um certo tempo, desempenhando a função, não se deve ter esse curso. E eu vou dizer por quê. No decreto federal que criou o pró-funcionário, ele está em vigor ainda, né? E diz que essa formação ela deverá estar em conformidade com a LDB, né? A Lei 94, 9.930 e o número lá da lei da LDB. O que diz essa lei? Tá? Para profissões de nível técnico, todas, sem exceção, tá? A exceção é para nível superior. Nível superior não pode, mas para profissões de nível técnico, todas elas, existe garantido na LDB a possibilidade de obter formação, certificação por competência profissional. Isso aí é imediato, tá? A pessoa já exerce a profissão há 2 anos, qualquer trabalho técnico é assim, você já está exercendo, você tem o direito de obter o seu diploma. Foi assim que eu obtive o meu, né? Sou secretário escolar há 12 anos. Então, isso tem que ser debatido também, não se pode obrigar a pessoa a fazer um curso sobre algo que ela já tem conhecimento notório, saber, para que ela receba um piso. Então, para as pessoas que já estão trabalhando, é inadmissível e, assim, inclusive, eu diria, completamente ilegal você condicionar o recebimento de piso a um curso que você vai demorar para fazer, por mais que seja EAD, né? No pró-funcionário também diz que é EAD, né? Ensino à distância. Por mais que seja EAD, você não tem que ficar esperando assim 1 mês, 2 meses, 3 meses, nem 1 semana, tá? Você tem simplesmente que ser certificado por competência. E isso para quais áreas, né? A lei do pró-funcionário, o decreto do pró-funcionário, ele especifica algumas áreas, né? Secretaria escolar, multimeios, biblioteconomia, alimentação escolar, infraestrutura escolar, orientação ao público, tá? São essas áreas que eu me lembro, da parte que eu estudei, né? Sobre o decreto. Então, todas essas áreas, elas estão cobertas pela possibilidade estão cobertas pela legislação em vigor da possibilidade de obter a certificação por competência profissional imediatamente, tá? E o que a gente tem que pensar é na questão a longo prazo, o futuro. Como é que você vai ter uma profissão que é valorizada e você não tem uma formação? Isso assim, eu diria, é impossível, né? Para você ter a valorização da profissão, você tem que também ter um estudo, uma formação, tá? Então, nesse sentido, eu sou totalmente a favor das emendas aí que a CNTE coloca, com essa ponderação que quem já trabalha, ela tem que ter o direito a essa certificação por competência, tá? Não estou aqui fazendo uma defesa irrestrita aí do que as posições que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação ela toma, até porque eu considero que há erros em algumas colocações. Por exemplo, há um outro tema que eu também tenho debatido bastante nos movimentos, que é sobre a questão da proposta de emenda à Constituição 169, que vai permitir o acúmulo de cargo de professor com outro cargo público de qualquer natureza, tá?
Isso aí é uma proposta de emenda à Constituição que está lá pronta para plenário, passou por todas as comissões e em breve nós aguardamos que ela será votada e aprovada, né? Só que a CNTE diz que é contra, né? Por motivos assim que não se sustentam, né? Ela fala que não vai precarizar, uma coisa assim, e na minha opinião, sem fundamento algum, tá? Eu até gostaria de conhecer os argumentos, a hipótese, né? A pessoa fala, vai precarizar, mas vai precarizar por quê, né? Cite um exemplo, assim, um exemplo é impossível, porque não existe, mas cite uma hipótese de algo que poderia acontecer, de que forma, né? Isso teria que ser melhor explicado e eu acho até que teria que ser revisto esse posicionamento aí da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação. Tenho mandado e-mails, não obtive resposta ainda, porém eu fui presencialmente, passei lá na sede da CNTE e conversei com alguns diretores que estavam lá. Isso foi há 2 semanas atrás, em Brasília, quando eu estive lá na ocasião de defender a PEC 169 junto com a Comissão Nacional, né? Nossos colegas que vieram aí de outros estados do Brasil. Eu passei lá na CNTE e coloquei isso e pedi que fosse revisto e que fosse repensado, né? E estou aguardando ainda a resposta sobre essa questão. Inclusive, é uma questão que tem uma certa urgência, porque nós estamos buscando o apoio dos sindicatos. Eu estive na Assembleia do CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro aqui, ontem, sábado, e eu fiz a proposta de que o CEP apoiasse a luta, né? E eu acredito que essa proposta ia até passar. No entanto, com toda a razão, né, na sua razão, embora eu não concorde, um colega, um companheiro da categoria, levantou e abriu um destaque sobre esse apoio. E o que ele falou foi justamente que entrou no Google e viu que tinha lá uma nota da CNTE, um texto da CNTE, falando que é contra a PEC, que a PEC é ruim, que a PEC é isso, a PEC do acúmulo de cargo de professor com outro cargo público de qualquer natureza, né? É algo que é totalmente injusto, mas a Confederação diz ser contra, né? Então ele abriu esse destaque e eu tive que propor que seja feito um debate, né? Esse debate eu espero que o sindicato faça, é importante, mas fica aí essa questão, né? Que é um problema que a gente tem enfrentado, porque o ponto que a CNTE defendia que fosse retirado dessa PEC, alguns anos atrás, já foi retirado, ele não existe mais, né? Então acho que carece de atualização. E enquanto não há essa atualização, não há esse debate, a posição que fica conhecida da entidade é a posição que está lá no site da CNTE, e isso prejudica a luta, porque isso influencia as pessoas a não apoiarem, e isso é um problema, porque nós precisamos de apoio para que isso seja aprovado no Congresso, tá? Então fica aí o meu apelo, né? Peço que alguém mostre esse vídeo aí para o pessoal da CNTE e pessoal dos sindicatos, tá? Então foram 2 assuntos que eu falei aqui, a questão de que a proposta da CNTE sobre ser necessário valorização com formação para o recebimento do piso, a proposta de que é ilegal, totalmente ilegal, você exigir que uma pessoa faça uma formação completa para obter um diploma de um tópico, de uma profissão que ela já trabalha, né? E a questão de que nós precisamos ver por quê, né? De que forma realmente, se essa proposta de emenda à Constituição ela é realmente tão prejudicial assim à educação ou se ela é benéfica. Eu acho que ela é muito benéfica, vai beneficiar todos os professores e todos os servidores, e vai beneficiar a educação e vai beneficiar a nossa nação, né, de uma forma geral, por causa dessa valorização do professor, essa oportunização ao professor poder trabalhar, até porque o professor tem muitos cargos que são de baixa carga horária, né, então a
pessoa fazer um concurso e passar para trabalhar 10 horas, ela nunca vai conseguir pagar as contas, ela precisa ter um outro emprego, tá? E isso tem que ser autorizado pela Constituição. Então, meu nome é André Mendes, sou secretário escolar na Rede Municipal do Rio de Janeiro, há 10 anos, fico por aqui, tá? Um abraço, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até o fim, espero que você tenha gostado, possa compartilhar com seus colegas, tá? Valeu, tchau, tchau.